tem seus diversos meios de fazer com que sua mensagem chegue ao seu alvo. Ao analisar a Bíblia Sagrada, veremos que Deus utilizou-se de um meio para comunicar-se com o homem, e este é o próprio homem. Por meio deste, Deus enviava a sua mensagem. Desde o Antigo Testamento, estes homens eram denominados de profetas, mensageiros do Senhor. Estes levavam a mensagem de Deus a indivíduos, pessoas, povos, nações, enfim, passavam por situações difíceis e complexas, abstendo-se de suas próprias vidas e conforto para assim cumprir a vocação que lhes foi dada. Na maioria das vezes, as mensagens que estes profetas proclamavam eram de juízos, que confrontava e apontava o pecado, mostrando assim a verdadeira direção, deixando bem claro sua condição e necessidade de conversão para não sofrer a ira de Deus. A exemplo disso, nós observamos Jeremias pregando o arrependimento por longos anos à nação de Israel, os advertindo assim das duras consequências. Ezequiel, já no exílio da Babilônia, Joel confrontando a hipocrisia espiritual e Malaquias direcionando um povo avarento e duro de coração. Já no Novo Testamento, observamos João Batista, a voz do que clama no deserto, predito pelo profeta Isaías. Designado por Deus Filho, sua mensagem não foi diferente: arrependimento. Sua mensagem de arrependimento vinha ligada com o anúncio da chegada do reino de Deus, um reino espiritual totalmente diferente dos existentes até aquele presente momento. Este foi predito e revelado a muitos profetas, incluindo o rei Davi. O ministério de João Batista foi confirmado por Jesus, pelo apóstolo Paulo e muitos outros servos do Senhor. Precisamente com as mesmas palavras, o Senhor Jesus deu continuidade à mensagem de João, deixando bem claro que esta é a condição primária para entrar no reino de Deus. Esta mesma mensagem o Senhor Jesus repassou aos seus discípulos e no decorrer da história da igreja, ela predominou no sentido de crescimento da igreja e no quesito primordial de levar os perdidos à salvação. O termo arrependimento, que vem do grego metanoia, tem seu significado básico: voltar-se ao contrário, o mesmo que converter-se, dar uma volta completa. De modo geral, o ser humano passa por uma mudança de ideias, propósitos e pensamentos. Este sentimento se inicia dentro de seu íntimo, levando-o assim a uma reflexão e, consequentemente, a mudanças de atitudes e caráter. Em inúmeras passagens bíblicas, veremos que é o Senhor Deus que graciosamente faz o convite ao homem para que se converta dos seus pecados e maus caminhos e aceite a sua graça, e sempre com a garantia de perdão dos pecados, descanso e repouso no Senhor, que por sua vez leva o pecador à salvação em todos os seus aspectos. Esta é a condição primária para se receber a plenitude da graça de Deus. Jamais alcançaremos por outros tipos de obras ou merecimentos, somente pela graça, seguida de um verdadeiro arrependimento. Isto é, o homem cooperando com Deus para entrar na porta que Cristo Jesus abriu por nós. Infelizmente, o mundo em que vivemos está indo de mal a pior, pois quem atua nele é o inimigo de nossas almas. Com todos os acontecimentos que rodeiam o homem, podemos perceber que alguns deles têm a possibilidade de levá-lo ao arrependimento. A exemplo disto, podemos citar as percas materiais sofridas pela nação de Israel
Israel nos tempos de Joel, as perseguições e sofrimentos que eles passaram nos tempos dos juízes e também suas desilusões. Enfim, estes são acontecimentos que podem levar o ser humano ao arrependimento. Mas o que queremos abordar aqui são outros fatores bem mais profundos. Estes são o Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, juntamente com a palavra de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santíssima, que veio dar continuidade na obra que Jesus iniciou na terra. Ele é o maior pregador do arrependimento. Somente ele tem o poder de convencer o homem do pecado, mostrando a sua condição de culpa e juízo, alertando a sua consciência de descartar todo tipo de incredulidade, da justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, que teve o poder de aplacar a ira divina, mudar a condição do homem, torná-lo justo filho por adoção e lhe conceder o poder de vencer o mundo como seu Senhor venceu. Do juízo que Deus efetuou por meio da vitória de Cristo Jesus na cruz, despojando todo o poder das trevas. Este, por sua vez, envolve o atual e também futuro juízo sobre todos os homens. O segundo fator principal que pode levar o homem ao verdadeiro arrependimento é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de colocar todos os homens contra uma parede, a parede da decisão. Jesus disse claramente que só do fato da pessoa ouvir a palavra de Deus, ela é confrontada a tomar uma decisão, se arrepender ou não. Mas a consequência é totalmente sua. Pela exposição da palavra é trazido à luz toda sujeira, ou seja, é mostrado ao pecador a sua condição e necessidade de arrependimento e, por sua vez, mudança de ideias e atitudes. Todos estão inexcusáveis diante de Deus. Não tem como fugir. Jesus disse que se não tivesse vindo e nem falado, os homens não teriam pecados, mas vindo e falado a mensagem de arrependimento, ninguém terá desculpa alguma diante de Deus naquele dia. Para termos uma ideia do que isso é, precisamos meditar no que João Batista disse: agora está posto o machado à raiz das árvores. Este machado é tanto o juízo divino, Jesus, como também a palavra de Deus, a mensagem de arrependimento. O Espírito Santo e a palavra de Deus podem levar o homem ao verdadeiro arrependimento, se assim o mesmo permitir que ambos efetuem esta obra em sua vida. Além dos fatores que podem levar o homem ao arrependimento mencionado anteriormente, podemos ainda citar um outro fator mencionado pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. Este fator é a lei da consciência. Esta, diante das decisões da vida que o homem toma, pode defendê-lo como também acusá-lo. Ela lhe dá o entendimento íntimo das suas atitudes, fazendo-o saber claramente o que é certo e o que é errado. A lei da consciência não leva o homem ao arrependimento verdadeiro, mas pode o levar a tomar uma decisão, e consequentemente esta decisão pode o levar a um verdadeiro arrependimento. Por meio do profeta Isaías, Deus disse: se o povo se convertesse, teriam seus pecados perdoados, e se quisessem, comeriam o melhor desta terra, mas se não, infelizmente, sofreriam duras consequências. Biblicamente falando, é assim: Deus convida o homem a voltar, alertando-o dos perigos que está vivendo e os por vir, mas espera pacientemente que ele venha tomar uma decisão, uma atitude. O Senhor é o absoluto juiz de tudo e de todos, mas é também bondoso e longânimo e aguarda pacientemente a decisão de arrependimento de todos os homens. E é maravilhoso e profundo saber que a benignidade de Deus leva o homem ao arrependimento. Na brevidade de tempo que temos nesta terra, nossas vidas são marcadas por escolhas e decisões que fazemos cotidianamente. Essas interferem
interferem diretamente em nossas vidas, mas existe uma que pode mudar o nosso futuro na eternidade. Esta é a decisão do arrependimento. Arrependimento é uma escolha nossa e também a condição de se entrar no reino de Deus. Arrependimento é decidir se converter, mudar de ideias e atitude. O verdadeiro arrependimento nos faz reconhecer quem somos e quem é Deus. São duas áreas distintas que precisamos analisar. Primeiro, reconhecer quem somos. Quando o homem quebrou a ordenança de Deus no Éden, ele deixou que, infelizmente, um espírito de independência, autossuficiência entrasse em seu coração. Isto está relacionado à morte moral e espiritual. Esta influência lhe cega ao ponto de não reconhecer seu estado e sua condição, e como se não bastasse, lhe faz achar que pode viver sem Deus. E é certamente a isto que o verdadeiro arrependimento se baseia, no fato do homem reconhecer o seu estado de morte moral e espiritual, e também sua condição diante de Deus. Infelizmente, devido às nossas decisões impensadas, em sua maioria as consequências são trágicas e dolorosas, pois existe uma lei chamada lei da semeadura. A exemplo disto, podemos citar o filho pródigo que pretensiosamente escolheu viver dissolutamente no mundo dos prazeres e, após analisar que foi iludido com as falsas promessas, reconheceu seu estado e a sua condição miserável e tomou assim a atitude de voltar para a casa de seu pai. Davi também não foi diferente quando caiu no pecado de adultério e homicídio. Confrontado com a mensagem de Deus, reconheceu o grau do problema e sua condição diante de Deus. Em um de seus inúmeros cânticos e salmos ao Senhor, entenderemos a profundidade do seu reconhecimento. Ao se aproximar mais de Deus, pôde contemplar sua natureza pecaminosa, declarando assim a sua necessidade de restauração. Segundo, reconhecer quem Deus é. Este aspecto é muito profundo e nos faz lembrar de um homem na Bíblia que abandonou o Deus de Israel, trocando-o por deuses representados por materiais corruptíveis. Deixou de lado todos os princípios éticos e morais baseados na palavra do Criador e seguiu os seus próprios caminhos, levando muitos consigo também. Este homem tornou-se o pior rei da história de Judá. Seu nome é Manassés. Após Deus o corrigir severamente, ele se arrependeu verdadeiramente e converteu-se ao Senhor, reconhecendo não somente sua condição diante de Deus, mas também reconheceu que o Senhor é Deus, que o Senhor era o seu único Deus. Ao converter-se, ele pôde saber quem realmente é Deus, aquele que zela por sua palavra e que jamais perdeu o controle das circunstâncias, que abomina também o pecado e que jamais dará ou dividirá a sua glória com nenhum outro ídolo. A história de Manassés é um belo exemplo da abundante graça de Deus, que é capaz de perdoar o mais ímpio dos homens se ele se arrepender verdadeiramente. Quanto mais reconhecemos quem Deus é em nossas vidas, mais ansiamos em conhecê-lo. E quanto mais nos aproximamos dele, mais enxergamos os nossos pecados, que nos mostra a necessidade de dependermos unicamente dele. Foi assim com Isaías, que se sentiu um homem de lábios impuros, com Jeremias, que se sentiu como uma criança, e com Pedro, que disse ser um homem pecador. Foi assim também nos tempos do profeta Elias, quando confrontou os falsos profetas e seus ídolos. Todo o povo teve que reconhecer que somente o Senhor é Deus. O arrependimento que não tem tristeza pelos pecados antes cometidos não é um verdadeiro arrependimento. Esta fase do processo de arrependimento é bem delicada, pois pode tomar um rumo não desejado e, por sua vez, ela é indispensável. A Bíblia vai nos dizer em inúmeras passagens que Deus não rejeita um coração quebrantado e um espírito contrito. É isso que Deus espera de um pecador arrependido: quebrantamento, lamento, choro, tristeza e humilhação sincera. Todas essas coisas, na verdade, é um reflexo daquilo que se iniciou em seu coração, no seu interior. Ou seja, ele já passou pelo processo
processo de convencimento, decisão e reconhecimento em seu duplo aspecto. Agora, refletindo sobre tudo isso, ele entra em um sentimento de tristeza. Dissemos anteriormente que este é um estado delicado, pois ele mexe com o espiritual, psicológico e físico do homem. A exemplo disto, podemos citar 2 discípulos de Jesus que o negaram, sentiram tristeza pelos seus pecados, mas tiveram destinos diferentes um do outro. Estes são Judas Iscariotes e Simão Pedro. De primeira instância, ambos negaram seu mestre. Vejamos, Judas trocou seu senhor e amigo de anos de convivência por apenas 30 moedas de prata. Este foi o preço da sua traição. Assim como Judas, Pedro também negou seu senhor e amigo por 3 vezes, ao ponto de até jurar com convicção que jamais o conhecia. Os 2 tiveram consequências de seus atos, mas destinos diferentes. Judas Iscariotes e Simão Pedro. A Bíblia nos diz que Judas suicidou-se e que Pedro chorou amargamente. Judas suicidou-se porque foi levado por um sentimento chamado de remorso. E o que é isto? O remorso é um sentimento que atrai outros sentimentos malignos. Por exemplo, a ira, o ódio, peso de consciência, vingança e muitos outros nocivos que juntos levam o homem a tomar decisões drásticas, impedindo assim de raciocinar com inteligência. Referente ao caso de Judas, como o apóstolo Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Judas deixou que a tristeza do mundo operasse em sua vida a morte. O destino de Pedro foi diferente pelo fato dele ter chorado amargamente. O termo amargamente traz a ideia de que ele se quebrantou, sentiu em sua pele a profundidade de seus atos e, refletindo agora, chegou à conclusão de que somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Retornou aos seus irmãos e assim aguardaram a esperança de restauração espiritual. A tristeza, segundo Deus, operou o verdadeiro arrependimento em Pedro para a salvação. O jejum e a humilhação são um ótimo meio para se chegar a um verdadeiro arrependimento. A exemplo disto, podemos citar o apóstolo Paulo e muitos outros na história da Bíblia. Mediante a todos os aspectos até aqui mencionados, abordaremos mais um importante, a confissão. O apóstolo João disse que infelizmente temos e cometemos pecado. Isso porque ainda temos em nós a natureza adâmica lutando contra o espírito. E isto se findará somente quando nossos corpos forem redimidos. Em sua primeira epístola ele disse que precisamos confessar os nossos pecados. A ideia aqui apresentada é tanto primária quanto contínua. Ou seja, ao aceitar Cristo Jesus eu confesso com a minha boca e prossigo com Cristo Jesus em uma vida de confissão, de fé, tanto para o Senhor quanto para todos os que me rodeiam. Para o pleno perdão de todos os nossos pecados é necessário uma sincera confissão, não o encobrimento, até mesmo porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Por meio da pregação e batismo, do arrependimento ministrado por João Batista, muitos confessavam publicamente os seus pecados. Após um verdadeiro arrependimento em uma trajetória cristã, corremos o risco de pecar, errar, enfim. Temos que sempre ser humildes para reconhecer onde caímos e confessar, não somente a Deus em particular, mas também aos fiéis e verdadeiros irmãos do corpo de Cristo Jesus. Em nossa trajetória cristã, temos que firmemente reter a nossa confissão, testemunhando com poder e virtude quem é o nosso autor e consumador da nossa fé, até mesmo porque ninguém deixará de confessar ao Senhor. A Bíblia nos diz que não basta tão somente confessar os nossos pecados, é necessário também deixar os nossos pecados, para assim alcançar a misericórdia, ou seja, o favor de Deus. Deixar os pecados é o mesmo que abandonar os pecados, e isso nos traz a ideia de não somente deixar de pecar, como também evitar o pecado em nossas vidas como uma prática contínua. Assim como João disse, e além disto, o pecador arrependido tem a responsabilidade e compromisso
de repulsar, abominar e aborrecer o pecado em sua prática. Davi, em sua comunhão com Deus, tinha esse propósito de vida. Salomão e muitos outros homens tementes a Deus. Cristo Jesus, em seus ensinamentos, deixou bem claro que abandonar o pecado é ter fome e sede de justiça. Abandonar o pecado é viver em santidade, amando a justiça e odiando a iniquidade, assim como nosso Salvador nos deixou o exemplo. Arrependimento também é dar frutos. Como disse anteriormente, o arrependimento verdadeiro nasce dentro do ser humano e, por sua vez, reflete no exterior. A partir daí, ele passa a dar frutos, que nada mais é que o resultado, a evidência de todo o processo até aqui mencionado. Podemos dizer que o verdadeiro arrependimento é seguido de obras. João Batista discernindo o falso arrependimento de alguns que foram ao seu encontro, disse abertamente aos mesmos que produzissem frutos dignos de arrependimento. Esta mesma mensagem de advertência foi também proclamada pelo apóstolo Paulo. O Senhor espera que todos aqueles que Ele escolheu e nomeou deem frutos, e frutos permanentes para o reino de Deus. No livro de Gálatas veremos que este fruto é a característica de um autêntico cristão. Todos que infelizmente não produzem frutos dignos de arrependimento serão como árvores cortadas e lançadas ao fogo naquele grandioso dia. Vale ressaltar que a importância do arrependimento é tanto para os não cristãos como também para os que se declaram como cristãos, seguidores de Cristo Jesus nesta terra.